Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, comunidade que hoje aqui está, e também um cumprimento em especial ao nosso ex-colega, vereador Sonda, que está hoje aqui nos brindando com sua presença. Faz alguns dias que não usei mais essa tribuna. Digo a todos que até já estava com saudades, porque nós sempre precisamos subir nesta tribuna para debater assuntos interessantes aqui do nosso município e região oeste. E muito me chamou a atenção nos últimos dias uma matéria veiculada num site de grande expressão aqui da região oeste, o site mais político em questão de informação, que é o site Gazeta Web. Matéria essa do nosso colega e vereador Sauer, aqui do nosso Legislativo, onde que o mesmo destacou que nos últimos 18 meses foi realizada mais pavimentação poliédrica que nos últimos 10 anos. E eu, gentilmente, gostaria, se for de entendimento de Vossa Excelência, se pudesse me dar uma pequena explicação, dentro de uma parte que eu lhe concedo com toda a educação, se pudesse me explicar o que você quis dizer com esses últimos 10 anos. Se esses últimos 10 anos são de 2018 a 2008, ou se são os últimos 10 anos do governo democrata. Porque eu não consegui entender a matéria. E eu gostaria, sim, se Vossa Excelência entender, de me dar essa explicação. Por gentileza. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, demais colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite. Foi feita uma matéria pela Gazeta Web, justamente para destacar os trabalhos de pedras irregulares em nosso município, que foram vários nesta gestão. E quando eu me referia em pedras irregulares, me referia à região de Margarida. Talvez faltou algum detalhe na informação. Como detalhes da estrada de linha Campos Sales, a gente não se estende muito nas matérias para ela não ficar muito extensa. Que, inclusive, teve algumas verbas que a gestão passada conseguiu e perdeu. Não sei se foi por incompetência ou o quê, como é o caso da linha Palmital, que eu me lembro muito bem que na ocasião, em 2016, no mês de dezembro, eu estive aqui nessa sessão, quando o prefeito Márcio era vereador e o vice também era vereador. Aguardei o término da sessão e eu fui com o meu carro a Curitiba, numa segunda-feira. O Pedro Robert também deslocou com alguns vereadores. E na terça-feira de manhã, nós fomos ao escritório do deputado Hélio e nos deslocamos até a administração estadual para recuperar essa verba perdida. Então são várias pedras regulares, tem detalhes das pedras de linha Juricaba, de linha da linha Heidrich, que foram verbas conseguidas até na gestão passada, mas foram executadas pela gestão do Márcio. Então, talvez não houve uma expressão completa, mas a notícia ficaria muito extensa, né? Eu não falei pessoalmente com o rapaz da Gazeta, talvez ele tenha faltado alguns detalhes, mas se o senhor quiser, a gente pode esclarecê-los na sequência. Acredito que hoje não dá tempo. Então, muito agradecido pela explicação, vereador Sauer. E muda completamente o meu discurso, porque o entendimento que eu estava tendo era que nos últimos 10 anos foi feito, nesse 1 ano e meio, mais investimento no seu total dentro do governo, né? Mas com essa explicação eu fico um pouco mais tranquilo, né? E fica entendível a matéria.
porque como líder do último governo, principalmente nos últimos 2 anos, e acompanhei desde janeiro de 2009 muito o governo Moacir Kotka, esta matéria soou como um descaso e uma afronta para os leitores que não entenderam esse posicionamento, e até como Vossa Excelência falou, talvez uma palavra, uma vírgula, acaba mudando o sentido e acaba dando uma série de repercussões. Até porque, se Vossa Excelência diz que nos últimos 10 anos, lá na região de Margarida, eu não vou nem contestar. Porque acredito mesmo, pela relação que eu tenho, que pode até ter ocorrido mais investimento nos últimos 10 anos, nesse último ano e meio, naquela região de Margarida. Daqui a pouquinho. Vou falar daqui a pouquinho. Por quê? Só fechando a linha de raciocínio. Nesses últimos 10 anos, então, foi realizado só no governo do Moacir 65 quilômetros de pedra irregular. Entregues de janeiro de 2009 a dezembro de 2018. E deixou empenhado ainda Porto Mendes, linha Ouro Verde, a Juricaba, Campos Sales e linha Palmital, a qual eu vou passar a palavra neste momento para o vereador Adriano. Vereador Adriano, se o senhor quiser dar o seu parte, pode ficar à vontade no momento. Senhor presidente, colegas vereadores, não vamos causar essa sessão numa polêmica, né? Eu acho que a verdade sempre prevalece, como nos últimos meses, últimos dias, vem prevalecendo. Em Margarida, o governo Moacir Kotka fez Margarida Pato Bragado, fez Campos Sales, né, a linha Campos Sales, 4,3 quilômetros, dinheiro viabilizado junto ao governo do estado do nosso deputado Scavinato, outra parte foi lá em Porto Mendes, e não posso aqui aceitar as pessoas brincar com as pessoas num jogo de mídia. Isso eu não posso concordar. Em relação a Palmital, já foi debatido aqui 10, 15 vezes. Inclusive, falei já lá na linha Palmital que a culpa daquele trajeto não ter saído antes era minha e do Carlinhos, porque optamos em começar na linha Ouro Verde. Eram 3 trajetos, linha Ouro Verde, linha Guavirá e linha Palmital. E aí o governo do estado, na reeleição do governador Beto Richa, não pagou, e onde que quase quebrou a empresa, quando fez lá na linha Ouro Verde. E na linha Palmital, eles vêm propagando que não, quase perdeu o recurso. Sauer, terceiro termo de aditivo ao convênio 688/2013. Fica prorrogado a vigência que trata a cláusula 5ª do convênio para 30 de junho de 2017. Eu não posso aceitar ficar falando aos 4 ventos que nós não tivemos o cuidado suficiente e iria perder uma obra lá na linha Palmital. Isso eu não posso aceitar. E seu nobre colega vereador quer a cópia do convênio, quer um documento do governo do estado, inclusive na entrega o prefeito Márcio falou a mesma coisa, ou alguém lá no estado perdeu os documentos, ou eu e o Carlinhos fomos no Google e começamos a digitar o terceiro termo de aditivo. Então, acho que nós temos que ter seriedade, temos que trabalhar aqui junto em prol do desenvolvimento do nosso município e não brincar com as pessoas usando um jogo de mídia, querendo jogar um contra o outro. E o governo Márcio Ila fez o recap até Margarida nessa gestão, mas pedra irregular, nem 1 metro quadrado conquistado por este governo. Bem, só para esclarecer o assunto, assim, eu não quero polemizar muito, até porque agora ficou de fato entendido que era em relação a investimentos lá na linha Margarida, porque, com todo respeito, Vossa Excelência Sauer, eu como líder do último governo e também presidente do atual do MDB de Marechal Cândido Rondon, onde nós tivemos dentro do governo nos últimos 8 anos, fui procurado por todas as nossas lideranças para prestar um esclarecimento à sociedade sobre essa matéria. Mas o assunto, para mim, já está entendido.
está pacificado. E só dando um pequeno relato para a comunidade. Pedras irregulares nos últimos 8 anos do governo Moacir Córdova. Lira, 5 km, Guavirá, 2 km, Bandeirantes, 4,7, São Remo, 1, Guará, 2, São Carlos, 2, Margarida, 5,5, Linha Arara, 4, Heidrich, 1 km, teve a segunda etapa agora em 2016, 17, Vila Margarida, 20 quadras, São Roque, 8 quadras, Porto Mendes Distrito, o projeto e o recurso foi viabilizado no governo passado, foi entregue neste momento, deste governo, Eguiporã, 1 km, mais Bela Vista, Parque Industrial 3, 5 cantos, 3,5 km, mais segunda etapa. Linha Ouro Verde, 2 km, foi entregue agora, né? Mas começou o projeto lá, mas enfim, foi entregue agora. Bairros, foi feito pedra irregular no total de 13. A Juricaba, foi a verba viabilizada no último governo e foi entregue agora, tá? Campos Sales, 4,5 km. Verba, a primeira parte eu estou falando, não a segunda e a terceira. Verba deste governo, tá? Desse governo feito sozinho, projeto sozinho entregue, tem aqui uma segunda e a segunda etapa aqui da Juricaba, e daí tem essa discussão da linha Palmital, a qual eu não quero nem me envolver no momento. Mas posso dizer e afirmar, no governo de 2008 a 2016, foi 65 quilômetros entregues, mas alguns outros que foi deixado já meio caminho andado e foi entregue agora. Com esses meio caminho andado, somando o que o governo do Moacir deixou, certo? E o que o governo Márcio agora entregou, junto com os seus próprios recursos, próprios esforços, então fica em torno aí de 20 quilômetros. Então, explicado para a sociedade, pacificado o assunto, e eu acho que ficou muito mais fácil do que eu imaginava, né? Eu pensei que Vossa Excelência tinha falado que era de todo o outro governo, aí tinha ficado assim um pouco estranho, mas já que está entendido o assunto, quero desejar a todos uma boa noite e que todos fiquem com Deus.